Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo no canal e hoje a gente está de volta com o nosso quadro A Y Responde. Para falar nesse vídeo, a gente vai pegar uma pergunta muito bacana da nossa amiga Cris Nomelini, do arroba Cristiane Nomelini _ADV. Vamos lá. Se possível, eu gostaria de saber qual a importância de fazer uma inspeção antes de realizar uma reforma ou obra. Perfeita a pergunta. Cris, qual é a importância da gente avaliar a nossa edificação antes de iniciar uma reforma, antes de iniciar uma obra? Primeiro, existem vícios ocultos, problemas ocultos que a gente não conhece. Por exemplo, posicionamento de pilares, vigas, tubulações de água, de elétrica. Todos esses caminhos, essas problemáticas ocultas, atrás da tinta, do embolso, dentro da parede, não são visíveis. Então imagina só, você acabou de adquirir uma casa, uma edificação, aonde você precisa fazer a inspeção dela, entender aonde estão os pilares, aonde estão os elementos estruturais necessários para que essa reforma funcione de maneira adequada. Qual é a melhor forma da gente fazer isso? Quebrando e adivinhando durante o decorrer da obra ou fazendo uma inspeção e avaliação prévia. Então o laudo estrutural, a inspeção da edificação, ela tem essa finalidade. Você vai, numa etapa anterior, na edificação, verifica aonde passam as tubulações, se os pilares estão dimensionados de maneira correta, se as vigas passam aonde você imagina. Imagina só, você vai construir um segundo pavimento e quer colocar uma escada. Quando você vai quebrar a laje, quebra o forro, tem uma viga no meio do caminho, aonde a arquitetura não visualizou. Inclusive, o laudo de inspeção estrutural ele é recomendado antes do projeto, tá? Ou que se previamente faça um anteprojeto e durante a inspeção a gente marca os pontos críticos. Então a avaliação laudo estrutural tem a finalidade disso, de antecipar os problemas. Lembrando que toda e qualquer obra, ela acaba gerando transtornos. E a ideia do laudo é você minimizar ou até zerar esses problemas. Por que é importante você fazer isso? Existem diversas normas relacionadas a essa inspeção. Vou falar algumas, por exemplo. A gente tem a NBR 9452, que é a norma que estabelece as diretrizes de inspeção estrutural de concreto armado, ou a gente, com essa norma, ela vai dar todas as diretrizes que você precisa investigar num pilar, numa viga, numa sapata, num bloco de fundação. A gente tem a NBR 5674, que fornece as diretrizes para manutenção de edificações, a NBR 16280, que trata de reformas em edificações, a NBR 15575, aonde ela vai falar a conhecida norma de desempenho da edificação, onde vão dar todas as diretrizes relacionadas a quanto aquele material, prazos e tudo mais. A gente tem a 14037, que estabelece as diretrizes para a elaboração do manual de uso. A gente tem a 13752, que aborda as diretrizes de perícias da engenharia. A gente tem a 17170, que é a norma mais recente de todas essas que eu estou falando, fresquinha, que ela está relacionada à elaboração e procedimentos específicos para avaliação técnica de edifícios já existentes. Então, assim, todas essas normas, todos esses procedimentos que estão associados juntos, ele vai me embasar e vai me dar base o suficiente para que eu possa realizar a perícia de maneira adequada. Então, um laudo ele não é simplesmente o profissional ir na sua casa e bater na parede. Não, existem equipamentos específicos, procedimentos, normas, planilhas, processos que precisam ser levados em consideração para que esse laudo ele seja mais preciso possível, aonde ele vai minimizar e mitigar todos os problemas que a sua edificação pode ter, todas as interferências que o projeto vai ter com a execução, tá? É muito interessante isso porque existem alguns casos. Por exemplo, a gente está avaliando um caso agora onde a gente está fazendo a inspeção de uma laje, para fazer a verificação da carga dela. Durante a inspeção da laje, verificamos que os pilares metálicos da estrutura eles estavam com algumas manifestações patológicas e registramos. Não era a nossa obrigação, mas fomos lá registrando. Quando foi hoje, ligaram emergencialmente, chamaram a gente para poder verificar a edificação e o laudo tinha entrado esse pilar específico tinha entrado em colapso. Olha, se eu não tivesse registrado, se eu não tivesse uma metodologia, um preparo para
para entender todo esse sistema que envolve o local que você está examinando. Assim também, como já teve perícias nossas que que o cliente não esperava encontrar, quando a gente passou o scanner, tinha uma viga embutida no entreforro. Passamos outro scanner no local que tinha que quebrar a parede, passava uma tubulação de água. Então, o projeto, que seria uma reforma simples, de abrir uma abertura de janela, de parede, ou até mesmo de abrir uma janela para poder instalação de uma escada, ele pode se transtornar um problema crônico, visto que existem esses problemas ocultos. Então, para poder minimizar e para ter importância real desse processo, é legal você fazer sempre, o processo de reforma, é legal você sempre fazer o laudo de inspeção. É aí que você vai utilizar ele e ela é a melhor e maior ferramenta para quem vai reformar e construir. Ter esse gerenciamento e minimização dos seus problemas. Então, respondendo a sua pergunta, essa é a importância que tem o laudo de inspeção e avaliação estrutural. Pessoal, então aproveitando, como a gente já falou do laudo de inspeção estrutural, a gente também já fez um vídeo, a parte 1, falando sobre os equipamentos que nós utilizamos. Esse vídeo, ele é complementar a esse. Você entende alguma das ferramentas que nós utilizamos. Se você quiser entender mais sobre esses processos, você já sabe, você tem que deixar seu comentário aí falando que você quer que a gente fale mais sobre o laudo e sobre as ferramentas que nós utilizamos. Por quê? A gente pode fazer a parte 2 das ferramentas, mostrando os equipamentos ainda mais precisos que nós utilizamos na investigação e no laudo de inspeção estrutural. E você já sabe, né? Eu sou Vinícius Oliveira de Araújo, sou engenheiro civil, especialista das patologias da construção e seu engenheiro especialista. Se você quiser e precisa de solução, já sabe, a Y tem tudo e a gente sempre vai resolver o seu problema. Já sabe, deixa o like aí, curte, comenta e compartilha. Vai ajudar muita gente.